Fala galera, estamos aqui em mais um 3x2 podcast, trazendo hoje uma convidada que é muito especial, assim como todos os convidados que a gente traz aqui, né? É isso aí. Mas hoje tem um peso diferente, ela é missionária desde criancinha e vai contar um pouco da história dela, trazer também muitos versos bíblicos. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Tô aqui com o meu parceiro Lucas e ele vai apresentar para vocês quem é a nossa convidada de hoje. É isso aí, muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou apresentar sem mais delongas a nossa convidada. Ela vem diretamente de São Paulo, capital. Ela é casada com o Normando, tem 29 anos e apesar da pouca idade, ministra a palavra do Senhor há mais de 25 anos, pelo Brasil e o mundo. Ela já esteve no campo missionário, no Chile deixa eu respirar aqui para falar agora, em Antofagasta, formada em teologia, técnica em designer de interiores, formada também em alfabetização em hebraico e está cursando especialização na Torá. Recebemos aqui com muita alegria a missionária Gabriela Santos. Paz do Senhor, meus Paz do irmãos, Senhor. amigos queridos, paz do Senhor, queridos, que honra estar aqui nesse projeto tão maravilhoso. Me sinto privilegiada. Muito obrigada pelo Nós convite. que ficamos muito felizes com você ter aceito esse convite. Amém. E assim, como eu falei, nós, graças a Deus, conseguimos trazer nomes de peso, assim como você, e ficamos muito felizes por vocês se mostrarem realmente assim dispostos a levar a mensagem de Jesus além, né? Aqui, porque eu acredito que hoje o maior caminho para levar a mensagem de Jesus é realmente a internet, Sim. que a gente tem uma facilidade muito grande de disseminar, né, a palavra de Deus por meio desse canal, né? Isso, com certeza. E uma coisa que eu acho que é muito interessante, me veio vontade de falar isso agora, nossos convidados nunca mencionaram nenhuma questão de valor, de como que funcionava, se tinha, simplesmente se colocaram à disposição. Isso. E a obra de Deus é muito sobre isso, né? Sobre estar disponível, né? Mas realmente cumprindo o ID do Senhor. Mas, missionário, a gente sempre inicia o nosso podcast querendo conhecer um pouquinho a história do nosso convidado. Eu não sei se você veio de um lar cristão ou não, mas muito provavelmente, porque desde os 4 anos já está fazendo a obra, né? Então, se você puder contar um pouquinho da tua trajetória, como é que foi, enfim, até onde você chegou hoje. A minha história é muito grande, né? Cheia de detalhes, mas assim, para dar uma resumida, eu nasci no lar cristão. Minha mãe veio de um testemunho muito bonito, teve uma libertação da parte de Deus muito grande sobre a vida dela, enfim. E eu tive a oportunidade de nascer já em um lar que conhecia Jesus. Então eu tive esse privilégio que eu sei que muitos não têm. Né? Então, assim que eu nasci, já nesse lar cristão, desde criança, já fui levada para a casa do Senhor, apresentada na casa do Senhor, enfim. E cresci já dentro desse ambiente da igreja. Então, a partir dos meus 4 anos, e assim sucessivamente, a minha família, minha mãe, meus irmãos começaram a perceber que eu era uma criança diferente, que me interessava pela palavra, pelos louvores. Então, minha mãe começou a investir em mim. Gostava de louvar, ela investia em CD. Gostava de pregar, gostava de ler, então investia na Bíblia. Então, ela teve essa percepção, minha família teve essa percepção espiritual na minha vida. E aí, em relação ao meu pai, eu o conheço, mas não tenho contato com ele. Ele, infelizmente, enfim, é desviado da casa do Senhor. Mas nós cremos, né, que Deus é poderoso para salvá-lo. Mas eu sempre tive muito contato com a minha mãe e com os meus irmãos. Então, a partir dessa idade, ainda criança, comecei a pregar, louvar e pregar, os 2 ministérios juntos, literalmente juntos. Cheguei a gravar 2 CDs de louvor, um com 10 anos, um com 12. E logo em seguida, com 11 anos, lancei meu primeiro DVD, naquela época, né? DVD. Não peguei a época da fita cassete, mas não minha, né? Então, com 11 anos, lançamos o nosso primeiro DVD, cantando e pregando, e a partir dali, aí começou a fluir cada vez mais o ministério. Com 7 anos de idade, eu fui batizada com o Espírito Santo, então, desde criança já envolvida nessa vida de oração, enfim, na palavra, no louvor, nos cultos. Então, eu frequentava vigílias, congressos, festividades, consagrações, monte, aquela história, né, imersa nesse lado espiritual. Então, desde criança, eu fui tendo essa percepção espiritual e fui me aprofundando em Deus, e o Senhor foi me ensinando. Meu irmão me contava as histórias da palavra para eu pregar à noite, enquanto eu não sabia ler ainda. Então, conforme foi passando o tempo, fui aprendendo. Mas, assim, é uma história muito longa, de muitos detalhes. Na minha adolescência, agora na fase adulta, o Senhor sempre se mostrou fiel, sempre fiel a nós, fiel à sua promessa, à sua palavra. Então, eu tive a oportunidade de
de ter grandes experiências com Deus, e passei por todas as fases, dificuldades, alegrias, tristezas, mas graças a Deus, até hoje, firme no Senhor. Que benção, que benção. Eu fico imaginando, né? Criançada de hoje em dia, com 11, 12 anos, o que é que estão fazendo, né? Olha só tudo que ela nos passou, que desde os 4 já vinha desenvolvendo o trabalho missionário, fazendo para o Senhor, né? E hoje, realmente, as crianças querem saber de celular, enfim. Não, fui ter celular com 13 anos. A partir dos 13, fui ter um celular, imagina, né? Então, era um tempo muito diferente. Eu pregava muito para as crianças, né? Então, naquela época, haviam muitos congressos de crianças. Então, eu ia, pregava... Terminava de pregar, eu saía a correr com as crianças na igreja, brincar de pega-pega. A pregadora. A pregadora, Cadê assim. a pregadora? Tá correndo lá Não, fora. comendo bala. Era assim, ganhava vários presentes, bala, chiclete, que era do congresso, né? E era muito bom. Era um tempo, assim, muito precioso, que eu aprendi muito, sabe? Minha irmã, por exemplo, foi minha professora de escola dominical, então eu sempre tive essa sede, essa fome pela palavra de Deus. Eu acho muito interessante pontuar que os pais precisam ter essa percepção, né? Porque às vezes a criança, ela tem uma tendência, ela tem uma fome, uma sede, ela tem uma percepção espiritual diferente. Então, quando o pai, a mãe, a família investe, você está impulsionando. Então, tem que investir mesmo, porque assim como a criança, ela tem uma percepção aguçada para as coisas, para as outras coisas, ela tem que ter para as coisas de Deus. E o pai e a mãe, eles são, assim, peças fundamentais. Se minha mãe não tivesse investido em mim, talvez eu não estaria aqui. Né? Se não tivesse comprado Bíblia, CD, não, vamos ensaiar, vamos ler a palavra, vamos no culto. Então, isso foi muito importante para mim, para construir essa questão do chamado também. Uhum. Né? E pegando esse gancho que você falou que você ministrava a palavra e cantava, eu já vou te fazer uma pergunta que é difícil de me responder. Se fosse para escolher, pregava ou cantava? É muito difícil, eu sempre falo que essa pergunta é muito difícil para mim. Eu acredito que eu sou muito mais uma pregadora que louvo do que uma levita que prega. Como eu disse, o Ministério do Louvor e da Pregação iniciaram juntos. Tanto que quem me conhece desde criança, eles sempre fazem menção de mim assim, eu lembro de você louvando, mas também lembro pregando. Porque eu sempre tive esses dois nichos do meu ministério. E hoje, os dois caminham juntos. Então, a maioria dos lugares que eu vou, sempre antes de ministrar, eu louvo. Eu sinto que o louvor, ela é uma ferramenta poderosa em Deus. Para o ambiente, para preparar o ambiente, preparar os corações das pessoas. O louvor traz a presença de Deus, né? As pessoas se conectam, porque às vezes a palavra que é ministrada, até as pessoas se concentrarem, terem aquela conexão espiritual, existem alguns lugares que as pessoas demoram um pouquinho mais. Então, às vezes, se você louva, as pessoas já se rendem ao Senhor, então ali o ambiente já é preparado. Então eu amo muito os dois. Em relação ao louvor, como eu disse, eu gravei 2 CDs. Em relação ao louvor, para a glória do Senhor, eu tive uma oportunidade, se eu não me engano, em 2016, de participar do programa do SBT, como uma das participantes do programa do Ratinho, de ganhar uma premiação nessa questão do louvor. Mas, hoje, quando perguntam para mim sobre isso, é o que eu disse. Eu acredito que eu sou mais uma pregadora que louvo. Então, meu ministério tem esse viés da palavra, mas também tem o louvor. Então, eu tenho essas ferramentas, essas 2 ferramentas que eu amo e uso para a glória de Deus. O louvor é um bônus. É um bônus. Que bom que você não precisa escolher, né? É um bônus. Assim fica completo. Graças a Deus. Mas faz todo sentido a pergunta que eu vou te fazer agora, depois de ter mencionado isso. Porque eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: aquilo que Deus te dá não pode te dominar. E você se mostrou que o que Deus te proporcionou, o que Deus te deu ao longo da tua história, ao longo da tua vida, não tem te dominado. Pelo contrário, tem trazido mais a glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, né? Sim. Eu acho que isso é extremamente importante. Mas a gente vive, eu acredito que com uma juventude, com o povo que vem hoje, que acredita muito na força braçal. Sim. E acaba se esquecendo que, na verdade, Deus é criador dos céus e da terra. Ele dá, ele tira o tempo todo. Eu queria que você deixasse realmente uma mensagem para as pessoas que estão em casa, para elas conseguirem entender que o que você tem hoje não é porque é seu, é porque Deus te concedeu. Exatamente. Nunca vai ser meritocracia. Sempre graça. Augusto Cury, em um de seus livros, ele disse que o homem constrói castelos, mas não compra proteção. Fabrica aviões, mas não compra liberdade. Fabrica remédios, mas não compra cura. Porque todo o poder está nas mãos de quem está sentado sobre o trono. Nós vivemos hoje, isso sempre existiu, mas hoje mais do que nunca, num tempo de autossuficiência.
onde as pessoas se baseiam no seu conhecimento. Então, na sua graduação, na sua pós, no seu doc, não há problema de estudar, muito bom. Mas a Bíblia nos ensina sobre o equilíbrio da graça e do conhecimento. Então, eu posso estudar, posso me preparar, posso me habilitar para aquilo. Mas a partir do momento que eu achar que todo esse meu conhecimento, que não é nada, né, ele é a ferramenta principal para eu chegar, para eu ir, para eu fazer, eu estou enganada, porque é literalmente a graça de Deus. Então, nesse tempo de autossuficiência, onde as pessoas ainda, infelizmente, se baseiam muito na sua capacidade, como foi dito por você, isso é muito delicado, porque aquilo que não te destrói, te distrai. Então, as pessoas são distraídas pelo seu próprio conhecimento, pela sua letra, por aquilo que aprenderam, se esquecendo da dependência de Deus. Então, ali, por exemplo, quando você vai pregar, poxa, uma boa oratória, qualquer profissional pode ter. O conhecimento, eu sempre digo isso, o conhecimento eu consigo adquirir, mas a graça, a unção, o favor de Deus, eu não consigo em livros, em faculdades. É de uma vida com Deus, é de um relacionamento com Deus. Então, eu acredito no equilíbrio. Eu não posso me apegar somente na letra e me esquecer da espiritualidade. Então, a vida de oração é ferramenta, o jejum é ferramenta, um devocional com Deus é ferramenta, um relacionamento com Deus é ferramenta. A saber que Deus, ele não se envolve, ele se relaciona conosco, né? Deus não quer conosco uma experiência, e sim um relacionamento constante, diário, e nós vamos passar por inúmeras situações na nossa vida, de altos e baixos, mas é a constância. Então, eu acredito que para a minha geração tem que haver esse princípio de sabedoria. Eu dependo de Deus. Eu louvo, eu tenho técnica, eu aprendi, eu estudei. Eu dependo de Deus. Tudo vem dele, o dom vem dele, o talento vem dele, a porta que se abre vem dele. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo na palavra, mais constrangida eu fico. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais constrangidos nós ficamos. Esse é um grande segredo espiritual. Quando nós olhamos para Cristo, nós vamos ver o quanto Cristo era para com os fariseus, os religiosos. Ele chegava a ser até ríspido, firme nas palavras, mas com os pecadores ele era manso, humilde, mostrando para aqueles fariseus, para aqueles mestres da lei, que eles eram muito bons em rituais, muito bons em fazer no ambiente geográfico santo do templo, mas eles eram péssimos de viver fora. Eles eram péssimos de demonstrar aquilo que eles faziam do lado de dentro. Então, eu olho para a Bíblia e vejo graça e conhecimento. São duas ferramentas, é como se fosse um avião. São duas asas importantíssimas. A oração, o jejum, o relacionamento com Deus. E do outro lado, o conhecimento, a preparação para aquilo que o Senhor tem para nós. Agora, eu, no meu ministério, eu caminho debaixo dessa vertente. Eu dependo de Deus. Se Deus não me der graça, eu só vou falar ali. Palavras e palavras, porque a atuação que é feita no coração do homem não é feita por uma boa oratória, por um bom sermão, um bom esboço. É feito pelo Espírito Santo. Então, nós oramos ao Pai, em nome do Filho, por intermédio do Espírito Santo. Só Ele faz essa obra. Ninguém mais. Então, dependo. É dependência 100% do Espírito Santo. Eu até ia fazer uma pergunta sobre para quem está começando, para quem tem esse desejo, mas acho que já respondeu tudo, né? Como que é esse processo? O que nós, como, vamos dizer assim, como pessoas que querem viver do ministério, da obra, o que pode fazer? Então, a missionária acabou de dizer como que é esse passo a passo, né? Uma coisa que eu colocaria, um detalhe que eu acho muito importante, é a pessoa identificar o chamado dela. Hoje, estou falando particularmente, eu tenho a sensação de que ser itinerante, pregador, nessa área, virou um pouco de moda. Eu tenho que entender o chamado. Tem pessoas que Deus não chamou para ser um pregador itinerante. Tem pessoas que Deus chamou para o louvor, tem pessoas que Deus chamou para missões no campo, tem pessoas que Deus chamou para cuidar, trabalhar no ministério infantil, entende? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo os personagens bíblicos, eu vejo esse leque. Imagina se Davi estivesse no lugar de Daniel.
Imagina se Daniel estivesse no lugar de José. Então, eu vejo pessoas querendo viver o propósito da próxima pessoa, vivendo o propósito da outra pessoa e não o seu. Então, eu não posso menosprezar o chamado que Deus tem para a minha vida. Deus me chamou para a palavra. Quando que eu tive a certeza que o meu ministério era da palavra e do louvor? Primeiro que é uma chama que arde na alma. E o próprio Espírito Santo vai te direcionando. Porque é muito perigoso uma pessoa que não tem chamado para aquilo exercer aquilo. É como se fosse entregar um martelo na mão de uma criança. É como se fosse entregar um bisturi na mão de um arquiteto. Então, se eu entendo qual é o chamado de Deus para minha vida, meu chamado é missões, eu foco naquilo. Meu chamado é palavra, eu foco naquilo. O chamado no sentido, a área que Deus quer me usar. Deus pode me usar em várias áreas, de várias maneiras, diversas formas, mas entende que eu preciso identificar esse meu chamado. Quero viver do chamado. Deus tem um chamado da pregação para mim. Então, a primeira coisa, eu vou estudar. Eu vou me aprofundar na palavra. Eu aprendi no seminário um grande segredo, isso é muito importante. Quando nós falamos na questão de missões, uma igreja missional que envia, que discipula, que prepara, todo missionário, todo pregador, toda pessoa que proclama o evangelho, ela tem que conhecer primeiro o seu Deus, segundo a sua Bíblia, terceiro a si mesmo. Porque como que eu vou falar de um evangelho que nem eu mesmo conheço? E conhecereis a verdade vos libertará. Então eu sou liberto pela verdade que eu conheço. Então não tem como eu falar de algo que eu não vivo. Então a primeira mensagem que eu tenho que pregar é na minha casa. A primeira grande mensagem que eu tenho que pregar é para minha família. São para os meus. É quem eu sou quando nada está... os holofotes não estão sobre mim. Quando não tem microfone. Quando não tem luzes sobre mim. Entende? Então, eu preciso conhecer o meu Deus. Ter relacionamento com o meu Deus. Por quê? Porque quando você vai pregar a palavra, você é uma fonte que jorra ali a palavra de Deus. Então você vai pregar aquilo que você já vive com Deus nos bastidores. Entende? Não um poço, mas uma fonte. Então, quero viver do meu chamado. Então, entender o seu chamado. Qual o chamado que Deus tem para você? Dependência de Deus e preparação. As pessoas têm burlado isso, gente. Pular da etapa. Preparação. Não, eu vou... Não que Deus não possa falar, entenda. Não vou aqui abrir a Bíblia. Mas você... Olha como é um assunto delicado. Você vai ministrar. Ok. Eu vou ministrar numa igreja. Seja para 10, para 20, para 30 mil pessoas. Seja para 15 pessoas. Ali naquele público pode ter pessoas. Pode ter leigos, eruditos, teólogos, doutores. Pode ter pessoas simples. Pessoas de todas as classes sociais. Eu preciso entender a palavra, ter domínio da palavra, que é a minha ferramenta, que é o meu manual de vida, para que eu consiga passar a mensagem para as pessoas. Eu tenho que ter uma linguagem que o erudito vai entender, mas que o leigo também vai entender. Então, você entende que tudo é equilíbrio? Eu estudo teologia. Se eu for numa igreja simples, de um público simples, e eu falar quantos côvados tinha a Arca de Noé, eles não querem ouvir isso. Eles querem saber quem é Jesus. Se eu for numa aldeia indígena, eles querem saber quem é o Cristo que ressuscitou. Mas se eu estiver pregando para um público de doutores, teólogos, eu também tenho conhecimento da palavra, porque eu me preparei. Então isso é muito importante. Para tudo, louvor, preparação. O ensaio é preparação. A vida de oração é preparação. Entende? Para que as coisas sejam feitas para Deus da melhor maneira. Olha para o livro de Levítico. Olha quantas ordens Deus deu a Moisés para passar para o povo. O jeito de ofertar, o jeito de adorar, o jeito que agradava a Deus. Porque Deus merece o nosso melhor. Entende? Então, nunca ver o ministério como um lado profissional e muito menos desleixado. É para Deus, Deus vai receber. Não. Se eu quero o melhor para os outros, preparo o melhor da minha casa para receber uma visita. Por que eu tenho que dar o pior para Deus? Então eu tenho que me preparar. Ele não recebe qualquer coisa, olha Caim e Abel, né? Não, jamais. Tem que ser excelência, né? Se os filhos das trevas fazem com excelência, por que os filhos de Deus não vão fazer
Ainda mais para um Deus santo, poderoso, né? Eu falo bastante, tá, gente? Não, fica à mas vontade, nós estamos aqui aprendendo só. Eu falo E tenho bastante. certeza que quem está em casa vai Eu gostar falo de... bastante. Nós estamos aprendendo, é isso aí. Glória a Deus. E nessa... Posso Por emendar favor. uma aqui? E nessa preparação, nós vimos, eu acompanhei um pouco de um tempo para cá, o quanto que o seu ministério cresceu, né? E a gente vê que quanto que Deus tem te usado, né, em tantos lugares. Você comentou em off que vocês vão para fora do país agora mais uma vez, né? Sim, Então a graças gente vê que isso é Deus honrando, né? E todo esse preparo, essa busca, né? Que a missionária se dedicou, né? E se preparou para isso. Mas e nós vimos também que você esteve ministrando nos Gideões, né? Então eu acredito assim que para os pregadores, principalmente pregadores pentecostais, essa linha, é sempre aquela, nossa, eu quero pegar um dia nos Gideões, Sim, né? sim. É uma meta, aquela coisa. E como foi essa experiência, essa preparação? Ficou muito nervosa? Foi tranquilo? Como que foi? Olha, foi uma experiência muito especial. Foi por vários motivos. Primeiro, porque no Gideões foi a segunda vez que eu fui. Eu fui a primeira vez com 10 anos e louvei. E Olha foi só. um milagre de Deus eu ter louvado, porque eu não tinha CD. Então é um testemunho já. E Deus preparou tudo, organizou tudo. E no penúltimo dia do congresso, o pastor Cisino, que hoje já dorme no Senhor, ele me viu ali sentadinha na beirada da arquibancada dos cantores e me deu uma oportunidade para louvar. Então imagina um pingo de gente cantando, um louvor da Cassiane, sem ter o CD gravado. Então Deus é Deus. Então, quando eu recebi a ligação do pastor Zilmar, que é um querido, pastor Zilmar, sua família, um grande homem de Deus, toda a liderança dos Gideões, né? Porque a gente pensa assim, Gideões missionários, a gente pensa muito no congresso, mas Gideões missionários é um projeto missionário muito lindo. Não é só apenas aqueles dias de congresso, são missionários no mundo inteiro que são sustentados, que fazem uma obra linda em países desafiadores. Quando eu recebi a ligação do pastor Zilmar, eu fiquei muito feliz. Me senti muito privilegiada. Primeiro, por ser mulher. Segundo, pela minha idade, né? Também não tô assim muito nova, mas assim, pela minha idade. E pela oportunidade de estar ali, retornar aos Gideões para ministrar a palavra. Então, quando nós recebemos o convite, e foi justamente um período muito delicado da minha vida. As pessoas que me acompanham nas redes sociais sabem que em janeiro, dia 28 de janeiro desse ano, eu perdi minha mãe por um câncer no fígado. Em 7 dias ela faleceu. Então, assim, foi um marco na minha história, né? Minha mãe, minha melhor amiga, o amor da minha vida. E quando eu recebi o convite para os Gideões, como que aconteceu o convite? Eu recebi um convite para ministrar em uma festa, uma comemoração, um congresso de um projeto lindo também chamado Bom Samaritano, que fica lá em Florianópolis, do pastor Moisés, pastora Michele, aliás, um beijo para eles, uma família que nós amamos muito também. E o meu dia de ministrar era sexta-feira. Faziam 9 dias que minha mãe tinha falecido. Então, após o falecimento da minha mãe, eu tirei um período, né, alguns dias assim para tentar ficar bem. Não tem como, né, gente? Tentar assim me recuperar ao máximo. E aí eu tinha esse compromisso lá no Bom Samaritano. E eu pensei muito, falei, meu Deus, como que eu vou ministrar? Eu acabei de perder minha mãe, assim, eu tô sem chão, não sei nem como agir, porque minha mãe que me acompanhava nas agendas, minha mãe que era o meu braço direito, junto com meu esposo. E eu fui ministrar no Bom Samaritano e o pastor Zilmar iria na quinta. E ele teve um imprevisto, não conseguiu ir na quinta e foi na sexta no meu dia. Então nada foi programado. Por isso que eu digo que tudo que vem de Deus acontece na hora certa, no momento certo e da forma certa. Eu não acredito em porta que é aberta eu passando em cima da cabeça das pessoas. Eu acredito que as portas que Deus abre, Ele abre do jeito dele. E Ele usa quem a gente menos imagina. Então, o pastor Zilmar foi no meu dia. E para quem está me ouvindo aqui, porque talvez surja essa pergunta, ô missionária, você tem dias assim que você prega, que você desce ao altar, que você fala, meu Deus, o que foi isso? Nunca mais eu quero pregar na minha vida. Com toda certeza. Esse dia foi assim. Por quê? Não pela mensagem, mas pela maneira que eu estava. Eu estava arrasada. Pregando ali, a palavra era para mim primeiro. Pregando ali naquele projeto tão maravilhoso que é o Bom Samaritano, mas assim com a minha alma dilacerada pela dor da perda da minha mãe.
E aí eu desci daquele altar assim, acabada, destruída, triste, sem chão. E tudo bem, o pastor Gilmar estava lá, toda a equipe dos Gideões, né? Fiquei muito feliz por eles estarem lá, mas assim, nem cogitei. Passou um tempo depois, recebi a ligação de um amigo, e este amigo passou a ligação para o pastor Gilmar, e eu recebi o convite. Eu falei, meu Deus. Primeiro assim, falei, meu Deus, eu? Sim, você. Amém. Quando eu cheguei lá, eu entendi que aquilo era uma oportunidade do céu para mim. Eu sempre digo que eu sou muito ciente dos lugares que Deus me leva, de oportunidades que o Senhor me dá, do peso da responsabilidade. E o peso dessa responsabilidade de ser um proclamador do evangelho, em mim, pelo menos, na experiência pessoal que eu digo, o frio na barriga que eu sinto é o mesmo, numa igreja pequena, numa igreja grande. Pregando para uma multidão e pregando para 15 pessoas. Porque não é sobre mim, é sobre a responsabilidade de levar a preciosa palavra. Entende? Que quem está ouvindo a palavra ali vai receber um direcionamento de Deus e amanhã ela vai tomar uma decisão pautada no que ouviu. Olha que responsabilidade. Que ali tem pessoas ouvindo a palavra do Senhor e elas serão tocadas por Deus. Terão as suas vidas transformadas para sempre pelo poder do Evangelho de Cristo. Então, quando eu cheguei nos Gideões, eles estavam comemorando 40 anos. Então, imagina, eu, mulher, pela minha idade, recebendo essa oportunidade, eu me senti muito privilegiada. Como que eu me preparei? Óbvio, orando, jejuando, pedindo a Deus graça, sabedoria e, principalmente, o discernimento e a sensibilidade de ouvir o que Deus queria falar e não eu. Entende? Não a mensagem que eu... Não, o que Deus deseja falar. E aquilo que ele me direcionou, eu entreguei. Mas assim, foi tão especial, foi sobrenatural aquele dia. Naquela segunda-feira, dia 28 de abril, estava completando janeiro, fevereiro, março, abril, 3 meses do falecimento da minha mãe. Foi profético aquele dia. Então, essa responsabilidade de anunciar a palavra, proclamar uma mensagem de esperança. Eu fiquei muito feliz pelos missionários que estavam ali, pelos testemunhos que eu ouvi de pessoas que viajaram horas de barco para estarem ali, naquele congresso, de pessoas que estavam dormindo dentro do veículo com a sua família para participarem do congresso. Eu me senti muito privilegiada. Fiquei muito feliz. Falei, Senhor, obrigada por fazer parte, junto com os meus outros irmãos, que foram os que ministraram, dessa comissão que proclama a tua palavra para os teus filhos. É uma injeção de ânimo para os missionários, né? A palavra de Deus ali. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Que bênção, que bênção. Tem um texto bíblico que eu gosto muito, que é Isaías 55:8, que diz que os sonhos de Deus, os planos de Deus são muito maiores e melhores que os nossos. Na tua visão, você acha que assim, Deus já tem te colocado nesse pano de fundo, onde os planos dele têm se concretizado sobre a sua vida? Você acha que você tem muita coisa para viver ainda, enfim, para pegar em muitos países, algo nesse sentido? Mas também eu queria que você deixasse para quem está em casa, às vezes, que sonha viver esses sonhos, esses planos de Deus e conseguir concretizar esses sonhos e planos, assim como Deus tem sido fiel na sua vida, né? E conseguido concretizar o que ele te prometeu, talvez desde lá de criancinha. Amém, amém. Eu sempre fui uma pessoa que ministerialmente, eu nunca fui gananciosa para lugares específicos. Eu sei que lugares específicos, assim, para ministrar são muito especiais. Eu sempre tive o meu coração muito aberto. Senhor, eu quero ser primeiramente uma serva fiel e quero ir nos lugares que o Senhor tem para mim. O Senhor tem os Gideões para mim? Amém, eu quero. O Senhor tem Abreu e Lima para mim? Amém. O Senhor tem tal lugar para mim? Amém. Se o Senhor não tiver também. Então eu sempre fui muito aberta para isso, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Eu sempre me preparei. Às vezes a gente esquece, por exemplo, quando Deus usa um instrumento, um profeta para dizer, olha, se prepare, vou te levar nos 4 cantos da terra. Creia. Mas você entende que tudo tem que ter uma preparação também? E eu friso muito isso. Deus vai dar um veículo para quem não tem habilitação? Uma porta de emprego para quem não vai atrás? Entende? Então, Deus vai te levar nos 4 cantos da terra. Você tem passaporte? Ou você vai pular o muro do México? Como é que você vai fazer?
Então, é entender isso. Então, eu sempre tive fé para crer nas promessas de Deus. Deus falava, tudo que eu estou vivendo, Deus já falava há muitos anos. E eu não sabia quando seria, mas sabia que o Senhor, na hora certa, iria cumprir a sua palavra, para a glória dele. Então, eu fui me preparando e crendo, porque quando, por exemplo, eu tiro um passaporte, eu estou mostrando para Deus, Senhor, eu creio no que o Senhor falou. Eu não recebi nenhum convite de fora, mas eu creio. Tá aqui o passaporte. Entende? Eu tô pronto. Eu tô pronto. É isso que as pessoas se esquecem, amigos. Eu preciso estar pronto para quando a oportunidade chegar. Se chegar a oportunidade para você, você tá pronto. Tem que ter essa preparação. Então, quando Deus fazia as promessas para mim, até mesmo do meu casamento, de tudo que eu vivo hoje. Deus já falava, eu era uma adolescente, Deus já falava de tudo isso que eu estou vivendo hoje. Então, eu tenho tido agora muito mais essa sensação. Por exemplo, quando eu pisei no Gideões, Abreu e Lima, que é um congresso maravilhoso de irmãs, lá no Pernambuco. Quando eu pisei no Bom Samaritano, em lugares especiais, todos os lugares são especiais, mas em lugares que têm nessa relevância, que são conhecidos, eu falava, uau, eu estava em um culto com a minha mãe e Deus usou uma pessoa para falar assim, assim, assim. É isso, está se concretizando. E aquele sentimento também de, poxa, eu gostaria que ela estivesse aqui, mas óbvio, ela está na eternidade, graças a Deus. Mas assim, creia. Porque se Deus falou, ele vai cumprir. Faça a sua parte de se preparar, de buscar, de estar firme no Senhor. E creia. Não tenha ansiedade. Eu vejo também as pessoas com muita ansiedade. Ai, quando vai ser? Quando vai ser? Gente, quando eu menos esperei, tudo aconteceu. A ansiedade atrapalha muito, né? Eu acho que é muito importante eu pontuar isso. Pare de comparar o seu ministério com o ministério dos outros. Porque eu sei que tem lugares que Deus levou a irmã que não vai me levar. Tem lugares que talvez Deus vai me levar, que não vai levar o outro irmão. E tá tudo bem. Olha o tamanho do mundo. A seara é muito grande. Está faltando, na verdade, ceifeiros. Então, às vezes, as pessoas querem que... Não, se a pessoa foi nesse lugar, eu também tenho que ir nesse lugar. Não, não tenho. Eu tenho que ir onde Deus quer que eu vá. E tá tudo bem. Tem muita gente... Muitos anônimos por aí. Deus tem usado muitas pessoas fazendo projetos lindos. Então, se Deus já fez a promessa, creia. Creia, se prepare, acredite. Entende? Então, e coloque no seu coração esse pedido. Mude a sua oração. Senhor, eu quero ir em tal lugar. Não, Senhor, me leve onde o Senhor quer. E que eu esteja preparado. Que eu esteja preparado. Senhor, me ajuda, me prepara, me leve para os lugares que o Senhor quer. Entende? Eu acho que esse é o melhor conselho que eu, particularmente, todas as pessoas que me perguntam sobre isso, eu dou. Esse é o melhor conselho que eu tenho para dar. É porque é sobre ele, né? Não é sobre nós. Exatamente. Então, é onde ele quer. Onde ele quer. Porque, às vezes, você quer ir no Gideões, por exemplo, mas não é lá que ele tem... Tem pessoas que Deus preparou você para falar com elas. E, às vezes, não é lá. Exatamente. É essa visão que eu tenho. É essa visão que eu tenho. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela mora numa república islâmica. Meu Deus. Minha melhor amiga, onde o evangelho é proibido. Lá falou do nome de Jesus ser morto. Ela está lá, pregando o evangelho, com palavras, com a vida. Ela não pode nem falar. Os cultos lá, quando tem, são cultos ocultos. Ninguém pode saber. O batismo é feito assim, porque é um lugar onde o evangelho é proibido. Deus tem para ela lugar A, B, C? Não. Tem para ela aquele lugar. E lá, o nome de Deus está sendo glorificado. Entende? Para cada um, Deus tem uma geografia certa. Para Jope, Deus tinha Dorcas. Para a província de Assuero, Deus tinha Esther. Para o povo de Israel, Deus tinha Moisés. Para a Babilônia, Deus tinha Daniel. Ananias, Misael e Azarias. Então, eu pontuo muito isso. Porque eu tenho percebido que há uma grande... Se a gente não tomar cuidado, a gente se compara. Ah, porque... Olha, o ministério dele floresceu assim, o meu não... Não. Qual é a identidade que Deus me deu? Eu não quero nada de ninguém. Eu quero o que Deus tem para mim. Porque é sobre Ele.
E uma coisa que a missionária falou, né? Tipo, poxa, mas eu tenho 29 anos, já me chamaram para ministrar nos Gideões. E com certeza tem pessoas que infelizmente olham e falam, nossa, mas ela tem 29 anos e já foi ministrar. Eu tô com 35 e não fui ainda. Sim. Não vou pregar nem ali no outro lado, né? Então, infelizmente, as pessoas se comparam Sim. muito, né? E uma coisa que você citou ali, você falou assim, eu, mulher, né? 29 anos. Vamos dizer assim, existia uma certa resistência, talvez um certo preconceito com as mulheres no altar, ministrando a palavra. O que a missionária pode dizer para nós sobre isso? Passou por alguma situação difícil? Isso foi complicado no início? Ou ainda é? O que a missionária pode dizer para nós sobre essa questão? Eu louvo a Deus pelas mulheres de Deus que vieram antes de mim, antes de todas nós dessa geração, e que elas foram usadas por Deus de inúmeras formas, e mulheres que vieram antes de mim, no meu caso, que prepararam esse caminho. Eu sou muito grata a Deus. Hoje eu estou com 29 anos pregando a palavra, assim como muitas moças, muitas mulheres mais ou menos nessa idade. Mas as que vieram primeiro, elas prepararam tudo isso. E a gente vê esse legado sendo passado. Hoje em dia, por exemplo, nós vemos que está bem recente a conferência linda que foi do Juntas, da pastora Camila Barros com as outras pastoras, como foi poderoso. Você viu o ajuntamento de mulheres no mesmo propósito. Você viu o barulho que o povo de Deus faz quando se une. Nossa, foi incrível. É de parar o mundo. Então, essa questão do papel da mulher, de mulher pregar, eu entendo os dois lados. Porque de maneira nenhuma nós podemos, como mulheres, invalidar o papel, a responsabilidade, a identidade que Deus deu a vocês como homens. Eu acho que também tem muito isso, porque algumas mulheres querem, às vezes, tomar o lugar do homem, assumir uma identidade que não é delas. Eu posso pregar. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Hulda. Hulda era profetisa, mas era esposa. E ela era usada por Deus, mesmo tendo uma família, mesmo tendo suas responsabilidades. Eu vejo tantos exemplos da Bíblia Sagrada. Eu creio que Deus, vemos na própria Bíblia, assim como Deus confiou projetos a homens, Deus também confiou projetos a mulheres, né? Sendo para ser uma rainha, uma juíza, sendo para ser uma princesa, ou apenas uma mãe para gerar. Então, mais importante é entender que Deus pode usar homens e mulheres. O céu não briga por gênero. O céu trabalha com disponibilidade. O céu também não briga por idade. Deus é Deus que usa um Samuel e Deus também é Deus que usa um senhor, um Simeão, entende? Então, essa questão de experiências eu já tive. Depende muito da cultura, do local. Eu respeito demais lugares que eu já passei, que havia ali uma tradição. Eu entendo, por isso que eu estou dizendo que eu entendo. É normal você ver, às vezes pela idade, nós somos tendenciosos a julgar, nós somos tendenciosos a isso, eu entendo. Mas eu acredito muito naquilo que Paulo disse a Timóteo. Não desprezes o dom que há em ti. Não desprezes aquilo que Deus depositou sobre você. Então Deus tem usado mulheres para pregar, mas também Deus tem usado na questão de mulheres como psicólogas, como médicas. Deus tem usado mulheres de tantas outras formas. Então, eu já passei, sim, por experiências. Entendo. Hoje, muito menos, né? Muito menos. Hoje, eu louvo a Deus também pelos homens de Deus que têm valorizado o ministério feminino, né? Tudo com muita cautela, com muita sabedoria, para que os papéis não sejam invertidos, né? Mas eu louvo a Deus por esses homens de Deus que têm dado espaço. Por exemplo, eu agora recentemente me senti muito privilegiada por pregar. Eu preguei em um congresso de 50 anos de uma mocidade. Então eu estava pregando assim para os filhos dos filhos, dos filhos, dos filhos. E atrás de mim tinha pastores com o triplo de experiência de vida do que eu tenho. E eu fui chamada para ministrar e eu me senti muito privilegiada. Eu acredito que é muito importante nós valorizarmos os conselhos dos antigos. Entender que nós temos muito que aprender com eles. Ser humildes para aprender. E louvar a Deus por eles também estarem dando essa oportunidade. Porque assim, se você não passar o legado, você vai morrer e vai levar o legado com você.
Então, você tem que passar o legado. Então, nós somos a continuação. Então, essa questão de mulheres ministrar, eu acho que Deus tem levantado, não tenho certeza, Deus tem levantado inúmeras mulheres como porta-voz da palavra de Deus. Sim. Mas entendendo o nosso papel, com muita sabedoria. E cada um vai ter um público, né? Sim. Específico para se trabalhar, para se falar, vai ter mais afinidade. O Ministério Feminino é gigante, exatamente, né? É necessário demais ter mulheres, né? Sendo mulher levantadas. Falando para mulher, né? Esse evento porque tem mesmo, coisa que só mulher sabe falar com mulheres. Esse evento mesmo que ela citou deu 60, se eu não me engano, 65 mil mulheres no estádio, acho que é. E eles fizeram a comparação que no Jogo do Brasil deu 50 e poucos mil pessoas. E no evento lá, como é que é o nome do evento? Juntas. 65 mil mulheres. Então, e Deus está despertando as mulheres. Despertando mulheres para serem exemplo. Assim como Eunice e Lloyd, que foram a mãe e a avó de Timóteo. Elas começaram a construir o ministério de Timóteo do lado de dentro. Martinho Lutero dizia que o ministério é construído, ele começa a ser consolidado de dentro para fora. É de casa para fora. Então Deus tem despertado mulheres para preparar os seus filhos, prepararem os seus netos. Deus tem levantado mulheres para serem instrumentos de sabedoria do lado de dentro, ainda mais agora, nesse movimento feminista, hoje que os valores estão tão invertidos, né? Então, Deus tem despertado essas mulheres. E eu fico muito feliz por fazer parte delas. Desse exército de Deus. Que legal. E falando de mulheres, aqui nos bastidores a gente soltou na verdade, a missionária soltou, né? Mas por trás dele tinha um pensamento muito legal. Ela falou assim, não, Eva não teve sogra. Ela falou isso, mas na verdade é um pensamento a respeito do tempo, que ele foi modificado a partir do pecado, né? Eu queria que você compartilhasse esse pensamento com a gente, que eu acho muito interessante. Enéas Tonini, um grande homem de Deus, hoje já dorme no Senhor. Em uma de suas obras ele diz que após a queda do homem, o céu apresentou um plano nobre. E o plano do céu foi Deus enviar o seu único filho para trazer o homem de volta à essência, ao plano, à centralidade daquilo que Deus queria. A Bíblia diz que Deus ama o mundo de tal maneira que ele não barganhou, não emprestou, não vendeu, ele deu o seu filho unigênito. Eu tenho o privilégio, já disse isso em outras vezes nas minhas redes sociais. Eu sou muito preocupada com quem me rodeia. Eu procuro caminhar com pessoas que me façam aprender mais sobre Deus, que me impulsionem a estar mais próxima de Deus. E eu aprendi com esses mestres, essas pessoas abençoadas que me rodeiam, no seminário, enfim, no aprendizado com esses pastores. Eu procuro muito sempre estar dentro desses movimentos de aprendizado, que isso é muito bom. E eu aprendi que, desde a queda do homem, antes do pecado, nós tínhamos mais um dia de vida. Mas após a queda, após o pecado, tudo que aconteceu no Gênesis, que é o livro do princípio, Bereshit, pelo poder da palavra, senão minha professora de hebraico me pega. Fala a palavra direito, Bereshit. Após a queda do homem, por conta daquilo que nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Após a queda do homem e o pecado, nós não temos mais um dia, e sim menos um dia. Desde que nós nascemos, nós entramos em uma corrida contra o tempo. Uma contagem regressiva. Ninguém sabe o seu dia, a sua hora de partir. Mas qual é a diferença? É que nós que estamos em Cristo, nós temos o olhar primeiramente a Ele. Paulo disse na primeira carta dele aos Coríntios que Cristo ressuscitou. E pelo fato de Cristo ter ressuscitado, a nossa fé não é vã. Porque os nossos olhos estão na eternidade. Então nós andamos com os pés na terra e os olhos no céu. Então, humanamente falando, menos um dia de vida. Mas quando nós olhamos para a eternidade, nós vemos que, por exemplo, na Bíblia, que o último livro da Bíblia na classificação é Apocalipse. Quando nós lemos Apocalipse, não é um final, é um começo. Um começo na eternidade. Um começo de uma vida gloriosa, onde a igreja triunfa ao lado de Cristo, pelo poder de Cristo. Então, esse ensinamento é muito importante para nós. Os olhos da eternidade. Eu não sei se vocês têm a sensação, mas nós estamos vivendo hoje mais do que nunca numa era de pessoas que vivem como se Jesus não fosse voltar. Não é?
Então, não que nós não possamos nos planejar na terra, construir, mas o nosso coração tem que estar também nessa verdade. Eu sou um peregrino aqui. Eu só estou aqui durante um período. Há um futuro nos esperando. Paulo disse que as aflições deste tempo presente não poderão ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Então, nós como cristãos não podemos perder os olhos para a eternidade. Quando eu fechar os meus olhos, para onde eu vou? Nós cremos nessa eternidade. A igreja caminha debaixo dessa verdade. Cristo ressuscitou, venceu a morte e nós ressuscitamos com Ele. Ele nos deu a vida em abundância. Só Jesus pode nos dar a vida em abundância. Então, eu disse isso ontem. Em uma das minhas ministrações, é um exemplo que eu gosto de pontuar. O câncer vem para a casa de quem é crente e quem não é. O pneu do carro fura para a casa do ateu, do católico, do cristão. O problema, o dia mau chega para a casa de todos. Mas a diferença é em quem nós estamos depositando a nossa confiança. Dia 28 de janeiro eu perdi minha mãe. Gostaria que ela tivesse falecido? Lógico que não, mas eu sabia para onde ela ia. A eternidade aonde ela está. Então, nós não podemos perder isso. Os nossos antigos irmãos, anteriores a nós, vocês percebem que eles tinham mais esse fervor do céu. Hoje isso tem se esfriado conforme o tempo. A Bíblia diz que o amor de muitos vão se esfriar e tem se esfriado. As pessoas estão ficando cada vez mais imediatistas, materialistas e não estão olhando para a eternidade. Deus tem o melhor para mim. Ele pode me dar o melhor nessa terra, mas eu não posso perder o alvo. Quem é o alvo? Cristo. Para onde eu vou? Para Ele, para essa eternidade de glória, para o céu que nos espera, entende? Então, a igreja caminha debaixo desta verdade. Cristo voltará, querendo ou não. E aí a gente percebe, as pessoas não estão notando que... parece que ninguém acha que ele vai voltar. E é nesse momento, quem sabe, que ele volte. Porque a Bíblia diz que é necessário que as pessoas vão estar vão estar se dando em casamento, vão estar pensando que nada está acontecendo. Sim. E aí é o momento Muitos serão, na verdade, todos serão pegos de surpresa, né? nós não sabemos o dia, nem como quando. um ladrão que não avisa. Exatamente. E pegando esse gancho, né? Que hoje as pessoas estão vivendo uma vida sem... parece que não se preocupando com o amanhã, né? Com a volta de Jesus. O que você poderia nos deixar para os jovens de hoje em dia? Que hoje nós vemos um mundo cheio de tantas coisas que os jovens têm esquecido de Deus, esquecido de Jesus, deixado ele de lado por coisas banais e tantas coisas que vêm surgindo cada vez mais e a juventude cada vez mais cedo vem se perdendo, vem se afastando, vem tirando os olhos de Cristo e olhando para o mundo, né? Então, nos dias de hoje, com todas essas dificuldades, o que a missionária poderia nos deixar, ou melhor, deixar para os jovens que nos acompanham, que nós temos um público bastante jovem também que acompanha aqui o podcast, para eles não se perderem no caminho, para se manterem firmes, né? Até que Jesus volte. Eu friso muito o relacionamento com Deus. A Bíblia diz, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. A Bíblia também diz, com que purificará o jovem o seu caminho. Eu digo isso, gosto de pontuar, que a juventude é a fase do meio. Todas as decisões que você toma na juventude, você vai colher nas próximas fases. Isso é um fato. Uma criança, ela não tem uma percepção espiritual, não tem um caráter formado, uma moral formada para algumas decisões da vida. Uma criança não sabe discernir algumas coisas, um jovem já sabe. Um conselho que eu dou para os jovens, porque todos nós passamos por essa fase. Porque é muito fácil falar santidade, santidade, santidade. Santidade na prática é um desafio. Isso é um fato, é um desafio para todos nós. Então, quando a Bíblia diz, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, Deus sabia por que isso foi escrito. O poder desta palavra dele. É a fase das decisões, é a fase dos hormônios à flor da pele. É a fase que é formatado em você, a linha de pensamento, a fonte que você bebe, os amigos que você tem, a faculdade que você fará. É um momento de muitas decisões. Então, essa fase é muito importante. Todas as fases são, mas nessa é muito importante que seja desenvolvido em você um relacionamento com Cristo. Por quê? Porque você entende que nós vivemos em uma sociedade?
E os valores da sociedade, a moral da sociedade, os princípios da sociedade, a gente não vive numa bolha. É diferente, nós estamos dentro da igreja, é um ambiente de todas as pessoas que professam a mesma fé. Acreditam no mesmo Deus, estão para o mesmo objetivo, mas a gente tem uma sociedade lá fora. Então, os pais que estão me assistindo, você não vai poder pôr o teu filho numa bolha para ele não ir para a faculdade. Ele vai, mas você tem que ensinar os teus filhos. Os jovens precisam ter um relacionamento com Cristo, a ponto que esse relacionamento não vai ser destruído quando ele acessar o ambiente da sociedade. Então, ele é um cristão, que ele vai estar numa sala de pessoas que vai ter um ateu, vai ter pessoas de outras religiões, e ele não vai quebrar os seus princípios, porque ele tem convicção no Cristo que ele crê. Então é forjar essa convicção da palavra que eu creio, do evangelho que eu creio, do Cristo que eu sigo, entende? Então, essa fase é muito importante. Isso me faz lembrar muito de Timóteo. Tantos exemplos da Bíblia, poderíamos falar de Daniel, poderíamos falar de Ananias, Misael e Azarias, que estavam dentro da Babilônia, mas não se contaminaram. O seu homem interior não se contaminou. Porque, como eu disse, as pessoas precisam entender que não dá pra gente viver numa bolha. Não dá. Você vai pegar um ônibus, você vai sentar do lado de uma pessoa que vai ter outra religião que você, e como é que você vai agir? Então, antes das pessoas saberem de Cristo pela minha fala, elas precisam saber de Cristo pela minha vida, pela minha conduta, pela maneira que eu trato as pessoas, pela maneira que o evangelho de Cristo aparece na minha história, no meu caráter. Então, quando eu olho para Paulo e Timóteo, eu vejo duas gerações. A geração do Paulo, que teve um encontro com Deus, que era um perseguidor e se tornou um missionário, um apóstolo, um proclamador do evangelho. Eu vejo a geração de Timóteo, que é uma geração de jovem. No caso de Timóteo, que já foi desde casa instruído pela avó e pela mãe, no evangelho de Cristo. Quando Paulo chegou, esse Timóteo já tinha um bom testemunho, já era bem falado, já era firme no Senhor. E Paulo vai ver nele vai ter a percepção espiritual, vai perceber nele essa sede, esse potencial, e vai trazer para perto. Então, o meu recado agora são para as duas gerações. A geração que veio antes e a geração de agora. A geração que veio antes, abrace o Timóteo. Porque se os mais antigos, os mais experientes não ensinarem, o mundo vai ensinar. Se a igreja não abraçar, o mundo vai abraçar. Se a igreja não instruir, o mundo vai instruir nos valores do mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o nosso entendimento tem que ser renovado. Não para andar segundo a moral do mundo, a tendência do mundo. Mas, quando eu olho para Paulo e Timóteo, eu vejo um Paulo que quer ensinar e um Timóteo que quer aprender. Então, eu digo para a minha geração de jovens, cuidado com a autossuficiência. Que às vezes a nova geração, que a geração Z, tudo sabe, tudo conheço. Não conhece, não. Nós temos muito que aprender com os que vieram antes de nós. Mas também os que vieram antes de nós precisam nos abraçar, nos ensinar, nos instruir. Então, ande com pessoas que possam te ensinar sobre a palavra. Encontre o Paulo, pessoas que querem te impulsionar para as coisas de Deus. É aquilo, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, Paulo andou com Timóteo, Timóteo andou com Paulo. Paulo ensinando Timóteo, instruindo Timóteo. E Timóteo humilde para aprender. Não tem problema você não saber de tudo. Eu não sei de tudo, nós não sabemos de tudo. Nós precisamos ter sabedoria de abrir o coração para aprender. Então, para a minha geração, eu deixo a mensagem de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, constante, cada vez mais na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Olha que desafio, ser firme, constante e abundante. São 3 desafios da nossa geração. Ainda mais agora. Augusto Cury fala muito isso, ele escreveu um livro sobre a síndrome do pensamento acelerado.
né? Então a gente tá com o celular na mão que a gente recebe bilhões de informações ao mesmo tempo. Então a nossa mente já tá muito ansiosa, nossa alma tá muito ansiosa. E Paulo tá dizendo aos coríntios como um conselho para nós, sede firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Não tenha vergonha de proclamar o evangelho e dizer que você é cristão, né? Não tenha vergonha, porque nós precisamos ter orgulho da mensagem que nós carregamos, sabe? E firmes como um cedro no Líbano, como uma palmeira, que diante dos vendavais, ela até balança, mas ela tem resiliência. Após o vendaval, ela volta para o seu lugar. Ela está firmada, ela tem raiz. Então, o que vai me resultar nos frutos que as pessoas veem é na profundidade da minha raiz, onde ninguém vê. Então, invista na tua vida com Deus. Tira um pouco dessa questão monótona, né? As pessoas têm muito essa visão de uma vida com Deus, um monólogo, assim, aquela coisinha muito engessada. Se eu contar aqui minha vida com Deus, minha experiência com Deus, é uma loucura. É uma loucura, porque cada um tem sua intimidade com Deus, entende? Então é importante você desenvolver, é como nós estamos fazendo aqui, conversando, sabe? É o diálogo com Deus. Então é muito importante a minha geração entender isso, de ser firme no Senhor, constante, como cedro no Líbano. Cedro no Líbano é uma das árvores que mais demora para crescer, mas todo dia ela cresce um pouquinho. Paulo disse em uma de suas cartas também: mas nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, que na teologia nós chamamos de imagodei, a imagem perfeita que o pecado quebrou, Cristo regenera em nós. O preço pago no Calvário, como o apóstolo Pedro disse, que foi pelo preço pago, porque Cristo foi para o Calvário como um cordeiro sem mácula. O preço pago no Calvário reconstrói em nós a imagem que foi destruída, a imagem de Deus em nós que foi destruída pelo pecado. Então, e ser abundantes na obra do Senhor, se envolva nas coisas de Deus. Tenha, óbvio, sabedoria, equilíbrio, para amar sua família, para estar com a sua família, para o seu tempo na escola, tempo, né, na faculdade, mas também priorize as coisas de Deus. Às vezes eu tenho a sensação, eu falo bastante, gente, esqueci. Não tem problema, pode falar, nós estamos aprendendo muito aqui. A gente tem uma mania de querer pôr um peso, um jugo, como se a vida com Deus fosse um jugo, sabe? Aquela coisa. Não tem que ser isso. Você tem que desenvolver esse relacionamento com Deus para que se torne uma alegria estar nos átrios do Senhor. Tem dias que você vai orar, palavras, tem dias que você só vai se ajoelhar calado, só lágrimas, mas é a constância, entende? E nesse mundo, nessa era que nós estamos vivendo da inconstância, do imediatismo, né? Você começa uma coisa, não termina, já aparece outra melhor, lança um celular, daqui um ano já tem 3 vezes melhor do que esse, são muitas informações. Então, nós estamos vivendo um tempo de apostasias, muitas pessoas deixando a verdade do evangelho, abrindo mão da sua fé. Não faça isso. E a gente precisa entender que cada um vai ter o seu formato, né? Sim. De adorar a Deus, de se relacionar com Ele, né? No domingo, agora, na escola dominical, uma irmã estava comentando, eu tive o prazer de estar ministrando na escola dominical do domingo, e daí falando a respeito dos dons do Espírito, que no meio pentecostal, às vezes as pessoas têm a visão que, assim, para uma pessoa ter o Espírito Santo, ela precisa necessariamente falar em língua estranha. Em nenhum lugar na Bíblia está escrito isso. Você pode conter o Espírito Santo dentro de você e ainda não ter sido batizado com o dom de falar em línguas, né? E aquilo, na vida dela, assim, todo mundo pôde perceber que foi algo transformador, que eu falei, porque ela se julgava Sim. por não ainda ter sido batizada com o dom de línguas. E como tem isso, né? E como tem isso? Eu imagino quantas pessoas provavelmente até tiveram um declínio espiritual, um esfriamento por conta disso. Não, porque se eu não profetizar, se eu não falar em língua, se eu não cantar, se eu não pregar, não sou usado por Deus. Como assim? Como assim? Não, é o que você está dizendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito Santo enche a igreja. Mas o Espírito Santo em mim vai muito mais do que falar em línguas. O Espírito Santo em mim é a maneira que eu ajo fora da igreja. Na minha vida. Quando alguém me fecha no trânsito,
Vamos ver se eu tenho o Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa pisa no meu calo, vamos ver se eu tenho o Espírito Santo de Deus. É muito mais do que isso, né? Então, as pessoas querem, às vezes, enquadrar Deus, colocar numa caixinha. Não tem como. Não tem como. Exatamente, isso foi exatamente o que foi usado ontem, que foi falado aqui. Deus trabalha dessa forma, né? Às vezes está falando com alguém que precisa ouvir isso, né? Que às vezes está ali se martirizando, meu Deus, eu precisava tanto, né? Ter mais uma busca, mas na verdade, às vezes você é um cristão muito mais polido do que muitas pessoas, às vezes, que se usam, né? Por falar uma língua estranha, enfim, por ter o dom de profetizar, mas às vezes está usando da maneira errada. Que é muito delicado. E volta também naquilo que nós falamos no começo, né? Sobre, a pessoa às vezes tem uma oratória maravilhosa, fala muito bem, se porta muito bem, mas não tá ligado a isso, né? Isso é uma ferramenta, Exatamente. mas a gente é dependente, né? Exatamente. Sem Deus, nada disso importa, nada disso vai resolver nada, né? Tá tudo muito bom, mas nós precisamos caminhar para o fim. Não sei se você tem uma última pergunta, depois vamos deixar ela falar. Eu tenho bate-bola. Eu tenho bate-bola. Vamos lá, então. É bem simples, tá? Não vou pegar pesado, não. Tá, de frente com o Gabi. Isso. Ser feliz é... Ter Jesus. Um orgulho. Da minha história. Uma vergonha. Ai, meu Deus, uma vergonha. Eu tinha vergonha da minha testa. Aí eu fiz uma cirurgia. Eu falo, gente, eu tinha vergonha da minha testa. Aí eu fiz uma cirurgia, agora eu não tenho mais. Resolveu o problema. Eu pensando o que ela poderia falar. Meu Deus do céu. Ai. Uma missão. Uma missão que eu tenho no meu coração, quero muito fazer um trabalho missionário com as crianças no continente africano. Ministério. Ministério é minha vida. Família. Família, minha base. Olivia. Ah, meu amor! Ela não sabe nem mais quem sou eu, que ela fica mais na creche do que em casa. Pra quem não sabe, Olivia é... Minha cachorrinha, gente. Calma. Normando. Ah, o Normando é o amor da minha vida. É o meu Boaz, eu chamo de Boaz. Gabriela. Gabriela, resiliente. Resiliência. E Jesus Cristo? Ah, Jesus Cristo é tudo que eu tenho. Tudo. Ele é meu pai. O pai que eu não tive, Jesus é pra mim. Em uma dos seminários que eu fiz, eu estou no meu segundo seminário, mas eu lembro que no meu primeiro seminário eu tive uma matéria, se eu não me engano, eclesiologia, enfim, não me lembro. E o meu professor de seminário falou assim: você já percebeu que cada pessoa tem uma visão de Deus? Como que você vê Deus? Como que você vê Cristo? Tem gente que vê Deus assim. Como eu posso explicar? Tem gente que vê Deus de uma forma mais... Imagina um Deus sentado no trono. Autoritário. Vê Jesus assim, aquele com uma barba bem grandona, assim, com cabelão, não sei. E o professor falou, perguntou pra mim, como que você vê Jesus? Eu disse, como um pai. Quando eu penso em Jesus, eu penso num leão, assim, poderoso, forte. Eu tenho um quadro na minha casa de um leão. Eu vejo Jesus como um leão da tribo de Judá, e vejo ele como um pai. Eu lembro que, numa questão espiritual, das experiências espirituais que eu tive, eu lembro que em um momento de oração eu morava com a minha mãe na época, e eu lembro que o Senhor me deu um sonho. E neste sonho, ele pegava nas minhas mãos e ele me levava em um jardim muito lindo. E nesse jardim é como se tivesse um banco de praça. No meio desse jardim, nós sentávamos ali, nós conversávamos. E desde dessa visão, desse sonho que Deus me deu, eu digo para os meus seguidores que a minha vida de oração com Ele é como entrar nesse jardim. Todas as vezes que eu vou orar, eu sempre procuro estreitar o meu relacionamento com Deus, com Cristo assim. Pai, Tu és o meu pai, eu sou tua filha, vamos conversar. Então a gente entra nesse jardim, é um mistério, cada um. E aí foi tão lindo essa visão, tão lindo. Eu agora me recordei de uma outra visão que eu tive, só para encerrar, também um sonho. Deus raramente fala comigo em sonhos. Eu sei quando é um sonho de barriga cheia e quando realmente é um sinal de Deus. E um dia eu tive um sonho, neste sonho eu lembro que eu estava passando por uma situação muito delicada neste sonho e, de repente, eu piscava os olhos e eu acordava em um outro jardim.
E nesse jardim eu vi um campo muito grande, eu via crianças correndo de um lado para o outro. Tanto que quando eu acordei desse sonho, eu falei, ai, será que eu vou morrer? Eu falei, meu Deus do céu. E aí era um campo muito grande. Crianças, elas estavam com vestidos muito bonitos, as meninas com os vestidinhos lindos, e elas corriam de um lado para o outro. E eu lembro que quando eu acordei, eu via um ser na minha frente, todo vestido de branco. E ele sorria para mim, eu olhava assim, e do meu lado havia um espelho. E aí, quando eu olhava para esse espelho, que eu me via vestida com essas vestes brancas. E eu chorava, dizendo, eu cheguei, eu tô aqui. E ele me abraçava e aquilo me impactou, aquele sonho me impactou. E a minha vida de oração e a minha vida espiritual nunca mais foi a mesma depois daquele sonho. Então, todas as vezes que eu vou orar, eu me vejo entrando neste lugar para conversar com meu Pai. Então, Jesus é o meu Pai. Hoje eu conheço meu Pai, perdoei o meu Pai, não tenho contato com Ele, mas Cristo é o meu Pai. Toda homenagem que eu faço do Dia dos Pais é para Ele. Sei da existência do meu Pai, o respeito, mas quando você fala Jesus para mim, meu Pai, de eu perguntar para Ele tudo, eu pergunto tudo para Jesus, até a roupa que eu tenho que vestir. O que o senhor acha? Então, esse relacionamento, entende? Eu pergunto tudo porque Ele é meu Pai. E uma coisa que eu senti de te perguntar, eu acompanho desde quando você veio a primeira vez pra cá, né? Até comentei que você fez um vídeo com a minha filha e tal, e aquilo, e a gente acompanha. E eu sempre vi o amor, a forma que você sempre falava da sua mãe. Uhum. Eu não coloquei o nome dela aqui porque eu não me recordei, não lembro. Margarete. Margarete. E então, se fosse pra falar da dona Margarete no nosso... Eu vou chorar. No nosso... Desculpa te perguntar isso, mas eu sempre olhei e via o amor que você falava dela. E eu comentava com a minha esposa, quando você colocou que ela estava passando por um momento difícil, né? Então, em honra à pastora, missionária, a irmã que foi uma bênção, pelo que eu sempre acompanhei, se fosse para falar nela nesse bate-bola, como que seria? Nossa, a minha mãe foi uma coroa. Uma coroa que eu digo, né? Coroa de senhora. Ela foi a minha coroa, assim. Nós tínhamos um relacionamento muito bom. Éramos melhores amigas. E desde a perda da minha mãe, e essas lágrimas aqui, óbvio, são de muita saudade, mas de também muita alegria, porque minha mãe foi um exemplo muito grande pra mim. Quando eu olho pra minha mãe, mesmo nos seus últimos dias de vida, eu lembro muito do que Paulo disse. Eu encerrei a carreira, guardei a fé. Minha mãe foi fiel até o fim. Amém. E ela deixou um legado muito, muito poderoso. Tanto no meu caso, quanto dos meus irmãos. E eu espero ser para os meus filhos metade do que minha mãe foi para mim. Assim. Se eu for metade, já tá ótimo. De resiliência, de fé. Teve os seus altos e baixos. Mas minha mãe, ela amou meu ministério até o fim. Eu lembro que antes dela partir, alguns dias antes, ela chamou o Normando no leito, que é o meu esposo, e ela amava muito ele. Ela abraçou, eles choraram. Foi um momento muito especial dos dois. E quando eu falo da minha mãe, eu trago muito isso como reflexão para os filhos de hoje. Honrem os seus pais. Honrem os seus pais. Tudo que eu podia fazer pela minha mãe, eu fiz em vida. Então, no dia do sepultamento dela, não foi um sepultamento, foi um culto ao Senhor. Foi muito bonito. Eu me lembro que desde a notícia que recebemos do falecimento dela, no dia do velório, todo mundo estava muito preocupado comigo, porque eu sou filha caçula, né? Então, antes de casar, eu dormia com a minha mãe. Imagina, agarrada, assim, grudada com a minha mãe. Nós éramos muito amigas, melhores amigas. Nós éramos muito engraçadas, todas as situações. A gente já passou por tantas experiências que a gente podia fazer um podcast aqui só das minhas histórias. Que iam ter, assim, histórias de tantas coisas que aconteceu, de extremos, assim, sabe? Extrema alegria, extrema tristeza. E eu esqueci o que eu tava falando, gente. Meu Deus, a idade. Tá falando das histórias que você teve com a sua mãe. Sim. Que eles estavam preocupados com você. Sim, e no dia do velório, quando nós estávamos chegando, meu esposo me levando pro sepultamento da minha mãe, o Espírito Santo falou comigo.
Espírito Santo falou assim pra mim, eu nunca vou me esquecer. Porque eu estava muito preocupada, né? Enfim, todo mundo preocupado, achou que eu não ia aguentar. Ainda mais ver a minha mãe ali, enfim, que é muito difícil. E aí, antes de chegar no cemitério, o Espírito Santo falou assim pra mim, quando você chegar lá, eu quero que você, diante do caixão, você dobre os seus joelhos e faça uma oração de gratidão a mim. Glorifique o meu nome. Falei, amém. Aí entrei, quando eu cheguei assim, é até engraçado, se minha irmã estivesse aqui, a gente contasse como foi o velório da minha mãe, a gente, é tão engraçado porque a gente viu o Espírito Santo assim em tudo, a gente fala engraçado porque a gente achou que não ia aguentar. Um cortejo fúnebre virou um culto de celebração. Porque quando eu cheguei, parecia que estava chegando assim uma artista, porque todo mundo assim abriu os corredores, todo mundo querendo me amparar. Meu Deus, ela vai desmaiar, ela vai arrancar a mãe do caixão, vai... E aí todo mundo me segurando e eu, gente, me deixa, me larga. E aí eu entrei, dobrei os joelhos na beira do caixão, chorei e falei, Senhor, obrigada. Ela é o meu segundo Isaac que eu te entrego. Senhor, e eu estou aqui orando e te agradecendo. Obrigada pela mãe que o Senhor me deu. Obrigada por todos os anos de vida que o Senhor deu a ela. Aqui está só a matéria, mas eu sei que a tua filha já está contigo. E aí eu lembro, gente, que quando eu levantei daquela oração, eu não era mais a mesma. A gente começou a louvar, foi um culto de celebração, foi lindo demais. Então, falar da minha mãe é muito especial para mim, porque minha mãe foi um exemplo de fé, de resiliência. Foi um exemplo, assim, de tudo. Nós éramos melhores amigas. Eu sei que daqui a pouco, quando Jesus voltar, eu vou reencontrá-la. Isso é uma esperança que eu tenho muito grande no meu coração. E eu quero ser para a minha próxima geração, se até lá Jesus não voltar, para os meus filhos, para os meus netos, se assim for a vontade de Deus. Se eu for metade do que minha mãe foi, vai ser maravilhoso. Minha mãe foi um presente de Deus para minha vida. E ela é insubstituível. Se tivesse aqui, ela estaria chorando, contando o testemunho dela. Vocês iam amá-la. Hoje ela tá na eternidade. É tão bom ouvir, né? Falar assim, quando uma pessoa ama realmente uma pessoa. É sempre esse brilho que eu via nos stories, a relação delas. Por isso que eu tive que perguntar. É muito legal. Minha mãe, maravilhosa. Que bom, mas nós nos sentimos muito honrados com a tua presença aqui, muito com tudo obrigada. que você compartilhou. Eu não sei o Lucas, mas eu aprendi demais. Glória a Deus. Mesmo, e assim, quem sabe numa próxima oportunidade que tiver por aqui de novo, a gente grava. Pra contar as histórias. Pra contar todas essas histórias. Mas, enfim. E traga meu esposo, que ele é uma fonte. Não, nós vimos aqui nos bastidores. Ele é uma fonte. Olha, não deu tempo nem de utilizar. Na verdade, uma eu consegui utilizar. Mas queria ter utilizado a de Jonas também, não deu tempo. Mas quem sabe vai ficar pra uma próxima. Quem sabe ele já senta aí e solta, porque o bicho é pregador. Eu vi que ele é pregador. Tenho que marcar um café com ele pra pegar todas as dicas. Ele é uma fonte. Altas dicas. Então, Normando, de pregador, muito obrigado também pela sua presença, por estar aqui conosco. Vamos dizer assim, nos bastidores, mas teve total importância aí pra acontecer esse episódio. Agradecer também ao Rodrigo, que tá aqui também, dando todo o suporte pra nós. O João, que é o nosso editor, né? Que faz todos os cortes e tudo mais, né? Sem ele a gente não ia conseguir fazer nada, né? Com certeza. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Rodrigo. E pra finalizar, deixa uma mensagem pro pessoal de casa aí. Amém. Mais uma vez, eu vou falar sobre esse mesmo texto que tem ardido na minha alma como uma chama, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sejam fortes, sejam firmes, sejam constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Que você receba, através desse podcast, o fortalecimento de Deus para permanecer firme, mesmo em tempos de apostasias. Que possamos ser como Daniel, como Ananias, Misael e Azarias, que possamos ser pessoas firmadas no Senhor, constantes nele, que amam a Jesus e que têm o brilho no olhar de falar sobre Cristo. Que possamos amar a palavra dele. Que você que está vendo esse podcast, dependente da sua idade, se você é uma mulher, homem, que através desta palavra você se lembre que o nosso Cristo ressuscitou dentre os mortos, que ele está vindo nos buscar e que a esperança da salvação ela está viva em nós.
que você abrace o propósito de Deus para a sua vida. Lembrando sempre também, eu gosto muito de falar de Paulo. Paulo, né, foi um grande homem de Deus. Quando ele disse na sua carta aos Gálatas, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, que o mundo veja as marcas de Cristo em nós, no nosso caráter, na nossa casa, família, ministério, enfim. Fique firme em Jesus, não deixe nada te abalar. Não olhe para o homem, olhe para Cristo. Cristo é o nosso alvo. Esse é o meu recado. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado mais uma vez. Amigos. Ficamos muito felizes com a sua participação. Amém. Muito obrigada. Vamos marcar uma próxima em nome de Jesus. Amém. Vai e ser agradecer uma honra. a todos os nossos parceiros, nossos amigos, né, que estão aí em casa assistindo. Lembrando também para você se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, siga a gente no Instagram, vai estar passando aqui a rede social da Missionária, as nossas também. Então, ajude a gente, né, compartilhando para que nossa mensagem... Com certeza, para que essa mensagem possa chegar muito mais longe. Isso aí. Como eu disse, o maior canal hoje em dia de disseminação da palavra de Deus, com certeza, é a internet. Então, ajude alguém a conhecer um pouco mais a Jesus, compartilhe essa mensagem aí. Eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui tem muitas pessoas que precisam ouvir e vocês compartilhando nos ajudam a espalhar essa mensagem de Cristo. Porque Grande aqui não abraço. é... Como é que é? Aqui não é? 1 por 1. É 3 por 2. É isso aí. É Pai, Filho e Espírito Santo. Por nós dois aqui e pela missionária também, né? Amém. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado, Deus abençoe. E até a próxima. Até a próxima.